Nada de monstros, nada de serpentes, nem um leão gigante. Esse trabalho, o Hércules teve que lidar com sujeira. Sim, muita sujeira. Então prepare-se para descobrir como que Hércules, em apenas um dia, conseguiu limpar os estábulos do rei Alges que estavam, anos e anos e anos juntando o quê? Merda. Eu sou o Jonathan, você está no canal O que os livros contam e vamos descobrir como que Hércules fez essa proeza. Alges era rei de Élida e ele tinha um dos maiores rebanhos que existia na Grécia. Qual que era o problema? As pessoas no passado usavam esterco para adubar a terra, certo? Só que Algias, as terras de Algias, elas eram tão férteis, mas tão férteis, que não precisava. Então, por não precisar, ninguém limpava os estábulos. Então pensa, sei lá, 10 mil cabeças de gado lá, e nunca tiraram por anos e anos e anos e anos, e nunca foi limpo uma vez sequer. O povo também era porco, né? Custava juntar e jogar fora. Então, para poder tentar humilhar Hércules, Euristeu mandou o Hércules lá para fazer esse trabalho, limpar os estábulos do rei Alges. E diziam que se juntasse todas as pessoas da cidade onde Alges governava, mesmo se juntasse todo mundo, homem, mulher, criança, e botasse para trabalhar, todo mundo ia morrer e não ia terminar de limpar. Pra você ter uma noção de quanta merda tinha naquele lugar. Então, depois de receber o trabalho, Hércules foi para Élida e chegando lá, ele viu a situação, viu como que tava ali os estábulos, ele subiu num morro lá, numa montanha, um lugar alto, e ele começou a observar como que era o terreno. E quando ele olhou de cima, ele viu que tinha dois rios, o Alfeu e o Peneu. E ele pensou, cara, eu tenho uma ideia brilhante. Aí o que ele fez? Ele foi lá, foi falar com o rei. Chegando no rei, ele falou, ô Alges, seguinte, eu vou limpar seus estábulos. Aí o Alges olhou e falou, não, beleza, você trouxe gente pra te ajudar, porque, cara, eu não vou te fornecer nenhum, e você vai gastar tempo. Aí o Hércules olhou pra ele e falou assim, relaxa, cara, eu vou fazer isso em um dia só. E o rei caiu na gargalhada, né? Como que um cara sozinho ia fazer o trabalho de sei lá quantas mil pessoas, né? E em um dia só. Então o rei falou bem assim, duvidando que Hércules iria conseguir, ele falou bem assim, cara, já que você tá falando isso daí, vamos fazer o seguinte, eu te dou 10% de todo o meu rebanho se você conseguir fazer isso. Hércules ficou feliz e falou, opa, bora lá então, fechado. Os dois juraram ali e beleza. Hércules dormiu. No dia seguinte ele foi lá, cedinho, madrugadinha, o sol tava começando a nascer, aquela hora que é péssima de acordar. Hércules estava lá trabalhando e de repente já era, sei lá, umas 10 da manhã, o sol forte, o rei Alges desceu para os estábulos. Chegando nos estábulos ele olhou e falou, ué, cadê o cara, o loucão do Hércules? Disse que ia limpar o negócio aqui e nem aqui tá trabalhando? Que besteira ter feito um trato ainda com aquele cara. Aí um pastor olhou e falou assim pro rei, cara, disseram que ele tá lá no rio jogando umas pedras. Aí pensa, Hércules estava jogando umas pedras gigantonas assim no rio, fazendo uns diques. Olha a inteligência do cara. Lembra que eu falei que ele subiu no morro, né? Então ele viu o morro e ele viu que os rios eram muito fortes, correnteza muito forte, e que era muita água. Então o que ele pensou? Ele falou, cara, se eu fizer um dique lá naquele rio, a água vai vir por onde eu quero, vai passar pelos estábulos e vai levar toda a merda embora. E era exatamente o que Hércules estava fazendo. Então Hércules estava lá no rio, pedras e aqueles pedregulhos gigantão assim, e ele jogando lá, fazendo um dique, até que era por volta de um meio-dia mais ou menos, ele terminou o dique dele. Aí ele saiu correndo lá para os estábulos, no braço mesmo, ele arrebentou lá, fez o muro para entrar a água do rio e fez um outro buraco lá no outro lugar para sair a água do rio junto com a merda dos bichos. E assim ele ficou esperando. Deu mais um pouquinho, o rio transbordou, começou a transbordar aquele rio e a água veio e veio aquela enxurrada de água assim e lavou todos os estábulos e assim, questão de meia hora, nem isso se duvidar, limpou e deixou lavado ainda os estábulos do rei. Aí o Hércules correu lá, arrebentou os diques que ele tinha feito, né, para não estragar o caminho natural do rio e voltou faceiro.
Terminou lá, colocou umas pedras lá, tampou os 2 buracos que ele fez e foi lá falar com o rei faceiro da vida. Quando ele chegou a falar com o rei ficou puto com ele. Não, não foi você que limpou os estábulos, foi o deus Alfeu e o pneu do rio. Aí o Hércules falou assim, como assim, cara? Fui eu que fui lá e tirei o rio do curso para poder lavar e você está falando que não fui eu? E o rei ficou puto, falou, não, não vou te dar nada, você está roubando de mim. E o Hércules falou, não, cara, isso não é justo, nós vamos pro tribunal. Então o Hércules foi lá pro tribunal de Élida, chegou nos juízes e os juízes falaram, não, o Hércules está certo. Por que eles falaram que o Hércules está certo? Porque quando o Augeas jurou para Hércules que ele daria os 10%, ele jurou na frente do filho dele. E o filho dele foi chamado como testemunha e testemunhou a favor de Hércules. Aí pra você ver como que o Hércules gostava de se enfiar com o rei bosta, né? O rei Augeas expulsou o filho dele por ter testemunhado a favor de Hércules e Hércules do reino. Aí Hércules falou assim, cara, você tá ferrado, eu vou voltar aqui e você vai ver, eu vou acabar com você. E isso é história para outro vídeo, mas realmente Hércules voltou lá e arrebentou com Augeas depois. Só uma curiosidade, quando Hércules voltou para se vingar de Augeas, ele realmente se vingou, matou o cara, mas assim, todos esses detalhes eu conto depois. Mas ele realmente foi lá e colocou o filho dele, que tinha sido expulso, como rei no lugar de Augeas. E o Piá, ele queria cumprir a promessa do pai de dar o gado lá pro Hércules. Só que o Hércules não quis aceitar. Aí o Piá pegou e falou, não, então pega aquele pedaço de terra lá perto do rio, que é um pedaço de terra muito bom. E Hércules pegou esse pedaço e lá Hércules construiu um grande templo para Zeus, que se chamava Olímpia. E ali diz a lenda que que aconteceu os primeiros Jogos Olímpicos. Então, terminado esse trabalho, Hércules novamente voltou para Euristeu para contar para ele o que tinha acontecido. O Euristeu ficou muito puto com isso. Falou, olha cara, ele já não aguentava mais. Ele tinha mandado o Hércules para 6 trabalhos que ele achava que ia destruir o cara. E ele voltou com mais glória ainda, né? Mais poder do que quando ele foi. Euristeu não sabia mais o que fazer. Aí Hera chegou no vídeo dele e falou, não, nós fizemos ele ficar por aqui perto, né? Óbvio, ele ficou um bom tempo fazendo tal serviço, mas os serviços eram tudo aqui perto. Vamos fazer esse cara viajar agora, ir longe, para poder, se ferrar mesmo, encontrar várias dificuldades e vamos ver se nós matamos esse cara. E assim vai ser o próximo trabalho fora do Peloponeso, onde que era mais ou menos onde estava todos os trabalhos de Hércules. Agora ele vai viajar bem mais longe nos próximos 6 trabalhos. Se você gostou do vídeo, quer saber como que Hércules cumpriu os seus próximos 6 trabalhos, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Curte o vídeo para dar uma ajudinha para nós, por favor. E comenta o que você achou da inteligência de Hércules de fazer o desvio do rio para poder limpar os estábulos que nem 1000 homens conseguiriam em 10 anos de trabalho. Até o próximo vídeo e até mais!